7h58, Novo Dia está de volta e agora a gente vai para uma discussão muito importante. A Câmara dos Deputados já discute a viabilidade de aprovar uma reforma eleitoral para valer nas eleições do ano que vem. Essa proposta prevê implementar um novo sistema de distribuição de vagas para deputados federais e estaduais. Seria o chamado distritão. Nessa proposta, o que aconteceria, né? Acabaria aquele sistema em que deputados são eleitos de acordo com a votação para o partido. Assim, as vagas no Congresso seriam distribuídas apenas para os candidatos mais votados. Sobre essa reforma eleitoral, a gente fala agora com a relatora da proposta, deputada Renata Abreu, do Podemos. Deputada, seja muito bem-vinda. É um prazer falar com a senhora. Eu gostaria primeiro que a senhora explicasse, então, quais são os principais pontos dessa reforma, principalmente se comparados ao que temos hoje no sistema eleitoral. Bem-vinda. Bom dia, Evandro. Bom dia, Elisa, Luciana. É uma alegria estar com vocês aqui na CNN. O grande debate que está tendo em torno da reforma política é justamente esses ajustes, né? O sistema atual proporcional, ele permite algumas distorções, como, por exemplo, você votar em um candidato e eleger outro candidato, até do mesmo partido, mas que não compactua das mesmas bandeiras, além dos puxadores de voto muitas vezes levarem candidatos com pouquíssimos votos e outros com muito mais votos ficarem fora. Então, está se discutindo na Câmara um sistema mais aprimorado como o distrital misto, como um sistema definitivo para o país. Nesse sistema, se elegeria metade das vagas o mais votado no distrito e metade das vagas no proporcional de lista aberta como é hoje. No entanto, para se chegar nesse sistema definitivo, é necessário uma transição tanto para fins de acordo, como para que tenha tempo de se dividir os distritos, né? E aí se discute ou o distritão, que são os mais votados do estado, ou o distritão misto, que seria basicamente um sistema que não mudaria nada para o eleitor, mas na prática, na hora de escolher, metade dos escolhidos naquele estado seriam os mais votados do estado e a outra metade exatamente da forma como é hoje. Então, o grande ponto que deve ser fechado hoje na reunião de líderes é o sistema de transição. Se será o distritão com uma cláusula de habilitação, o que seria isso? O partido teria que cumprir o mínimo de votos para estar habilitado a disputar as vagas do distritão, os mais votados. Isso obrigaria o partido a montar o mínimo de grupo e facilitaria a questão da fidelidade partidária, que é o grande clamor dos partidos políticos. E, por um outro lado, o distritão misto, que seria uma alternativa também ao distritão. Isso vai ser definido agora no Colégio de Líderes, o sistema de transição. Deputada, do ponto de vista do eleitor, mudaria em algo o processo de votação? Nós até estamos vendo ali alguns momentos de votação do eleitor aqui no Brasil. Na hora de eleger um deputado, de eleger um senador, esse rito seria absolutamente o mesmo? Exatamente o mesmo, no sistema de transição. Tanto o distritão como o distritão misto, a votação é em pessoas, né? Você vota no candidato. A única diferença é que no distritão misto, assim como acontece no sistema atual, ele teria a possibilidade de votar também na legenda, de votar no partido. E na parte mista, contaria como voto proporcional. No distritão, você não tem a possibilidade de votar no partido, mas somente no candidato. Como a maioria, durante o processo eleitoral, já vota nos candidatos, o percentual de voto nos partidos é muito pequeno, então, na prática, não representaria muitas alterações. O que muda é no distrital misto, o sistema definitivo, se aprovado, aí sim, o eleitor teria 2 votos. Ele votaria primeiro no candidato do distrito, no deputado do distrito, por exemplo. E num segundo, o deputado da lista. Lembrando que o deputado que concorre no distrito, ele pode concorrer também na lista. Então, a alteração se daria no sistema definitivo do distrital misto. Na transição, não. Seria o mesmo voto.
Deputada, só para tentar aqui compreender bem a sua fala, isso resolveria o temor de alguns especialistas com essa proposta, que é favorecer os candidatos mais conhecidos e aí com isso diminuir a renovação do Congresso, né? Como é que a gente resolve esse problema de uma pessoa muito conhecida ser votada e a gente não ter essa renovação que a gente gostaria? Na verdade, a crítica ao distritão, ela se aplica ao proporcional. O candidato mais conhecido, ele é favorecido em qualquer sistema. O único sistema que não favoreceria o mais conhecido seria o de lista fechada. Tanto o sistema proporcional atual como o distritão, o candidato vota na pessoa, né? O atual tem a possibilidade de votar em partido, mas como eu disse, a prática é se votar em pessoas. Nesse sistema, os mais conhecidos, os que têm mandatos, os que têm mais votos, os youtubers, é naturalmente favorecido. Então, na prática, a crítica que se faz ao distritão, de favorecer o personalismo, é a mesma do sistema atual. Na minha visão, não tem alteração. O único sistema que, de fato, fortaleceria os partidos é o de lista fechada, na qual a gente não percebe um sentimento da população na aprovação do sistema de lista fechada, onde os partidos é que definem a ordem dos candidatos, né? As pessoas votariam no partido e o partido define a ordem dos eleitos. Como existe uma prática e uma cultura de se votar na pessoa, no nosso entendimento, o brasileiro não aceitaria muito bem o sistema de lista fechada. Deputado, eu vi também que o texto que circula traz aí a proposta de atribuir peso 2 aos votos dados a candidatas mulheres para tentar fortalecer o fundo partidário, distribuição de verba partidária entre os anos de 2022 e 2030, né? Já que há uma expectativa de vocês de tentar aprovar essa PEC ainda neste ano para valer no ano que vem. De que forma que isso funcionaria, né? Ou de que forma que isso aumentaria a importância da participação da mulher no pleito eleitoral? Nós ainda estamos, Evandro, lutando para tentar um acordo na questão das cadeiras efetivas, né? Nós, mulheres, não abrimos mão de ter um mínimo de 15% ou 20% inicial com um crescimento. No entanto, a gente vê muita dificuldade de conseguir avançar nisso, tendo em vista que a única proposta de acordo efetiva que nós obtivemos foi 10%. E isso não seria factível, tendo em vista que hoje já tem 15%. Então, estamos com dificuldade num acordo para se avançar nas cadeiras efetivas, mas ainda temos esperança. Nesse meio termo, a proposta hoje, o fundo partidário dos partidos, ele é definido pela quantidade de votos que o partido tem para deputado federal. Na nossa proposta, o voto da mulher computaria em dobro. Então, uma mulher de 50 mil votos, ela teria o mesmo peso para um partido do que um deputado homem de 100 mil votos. Isso facilitaria para que os partidos tivessem incentivos a investir em mulher. É como se fosse invista em um e leve dois. Então, ajudaria o apoio efetivo dos partidos políticos às candidaturas femininas. Isso nós vamos abordar no nosso relatório e no nosso sentimento existe um consenso de ser aprovado. Deputada, agora que ainda é um período de discussão desse projeto, né, muita conversa, muita saliva gasta para poder discutir justamente isso com os deputados, a senhora tem sentido que qual ponto dessa reforma tem encontrado uma maior resistência entre todos? Olha, eu acho que a maior resistência hoje, a briga maior na Câmara é o sistema eleitoral. O meu sentimento é que tem uma adesão muito grande ao distritão e agora essa proposta do distritão com a habilitação ganha um apoio um pouco de alguns partidos, mas também o que nós estamos pregando é que ele seja um sistema transitório, que esse anseio da classe política pelo distritão possa ser o grande gatilho para avançarmos num sistema mais aprimorado como o distrital misto. Né, legislar para frente. Hoje é um ponto que é muito polêmico, você tem os que não querem nenhuma alteração no sistema e os que querem distritão. E isso nós só saberemos o resultado no voto mesmo. Existe o voto da comissão, que ele acaba sendo muito representativo das vontades dos partidos políticos, mas que não reflete na prática o sentimento da casa.
do plenário. Então, não necessariamente o que vai estar na comissão é o que pode ser aprovado no plenário da Câmara. Queria saber, deputado, os próximos passos e a perspectiva para a gente já ter implementação para as próximas eleições. Olha, nós vamos apresentar o relatório. Existe uma grande discussão, uma pressão dos líderes, naturalmente, para o projeto ir direto para plenário, tendo em vista o pouco tempo que nós temos. A reforma precisa ser votada nas duas casas, em 2 turnos, até outubro. Então, existe uma pressão dos líderes para o projeto ser votado. Perdemos a conexão com a deputada, é isso? Sumiu a imagem, mas creio que o áudio a gente consegue ainda lhe ouvir. Deputada, pode concluir o pensamento, por favor. Vamos lá. Então, existe uma pressão para que o projeto vá direto para o plenário, tendo em vista o tempo curto que nós temos até outubro para se votar o projeto. E hoje, no Colégio de Líderes, provavelmente será definido se vamos votar na comissão ou se vai o projeto para o plenário. Eu acredito que votaremos na comissão e agilizaremos o projeto para que até 4 de agosto ele siga para o plenário da Casa. Acompanharemos tudo isso, então. Deputada, obrigada, pela gentileza. Renata Abreu, deputada do Podemos e também relatora da reforma eleitoral. Obrigada por todos os esclarecimentos. Bom trabalho. Obrigada, um grande abraço a todos. Deputada.